Fala pessoal, professor Lucas Dias na área. Vamos fazer uma aula agora de um assunto que é muito cobrado em concurso público, tá certo? Que nós chamamos de negação dos quantificadores, tá certo? Na lógica nós temos três casos, que são eles, o todo, o algum e o nenhum. Então é muito importante que você conheça as regras de cada um, como que você procede para poder negá-los, tá certo? Só que eu vou fazer de um jeito aqui, tá? De forma simples e direta ao ponto, que é o que você precisa para poder trabalhar aí qualquer questão de concurso público, tá certo? Então vamos lá, a gente vai começar com o nosso primeiro caso, que é o todo, certo? Que é o caso mais usado pelas bancas de maneira geral, mas todos os três casos são muito importantes. Belezinha? Então vamos lá então. Quantificador todo. Como que funciona? Como que você procede para poder negá-lo? São duas etapas. A primeira etapa é a seguinte. Coloque assim, ó. Você vai trocar. Olha só. Você vai trocar o todo pelo algum. Certo? Então você pega a frase que vai ter o todo, e automaticamente você troca pelo algum. E logo depois você vai negar o verbo. Então o verbo você nega ele, tá certo? Caso não tenha o não, aí você precisa lembrar, você coloca o não antes do verbo, e caso não já tenha na frase, você retira o não, tá certo? Então vamos lá, exemplo. Vamos ver esse caso aqui, ó. Todo médico é rico. Pela regra, nós vamos pegar aqui, ó, onde tem o todo, você vai colocar o algum, certo? E aqui, ó, o verbo, você vai negar o verbo, correto? Bom, sabendo disso, como que a frase ela vai ficar? Ela vai ficar assim, ó, vou colocar aqui na frente. Algum médico não é rico. Então, veja, eu tenho a frase, todo médico é rico. Quando a gente nega, dentro da lógica, a frase ela fica assim, algum médico não é rico, tá certo? É claro que tem gente que já conhece o assunto e fica falando assim, nesse exato momento, eu sei que com algum eu posso ter sinônimos. Sim, chegaremos lá. Mas essa é a regra do todo que você precisa conhecer, tá certo? Bom, sabendo disso, vamos agora para o nosso segundo caso. Vamos falar do algum, né? Como que você faz para poder negar o algum? São dois passos também. Vamos lá. O primeiro passo, você vai, coloque assim, ó, trocar, veja bem, trocar o algum pelo nenhum. Beleza, então veja, você vai trocar o algum pelo nenhum, tá? Não confunda as regras. Só que agora, olha só que interessante, você vai manter o verbo. Só que agora você não nega o verbo, você mantém o verbo, tá certo? Beleza. Bom, sabendo disso, o que acontece? Eu tenho que trocar o algum pelo nenhum e eu tenho que manter o verbo, correto? Então vai ser o seguinte, vamos pegar o exemplo. Olha só, algum médico é rico. Então eu tenho que, no lugar do algum, eu tenho que trocar pelo nenhum, certo? E o verbo aqui, no caso, nós vamos mantê-lo. Então nós temos que manter o verbo. Então a frase negada, ela vai ficar assim, ó. Nenhum, veja bem, nenhum médico é rico. Então eu tenho ali, algum médico é rico, quando eu nego fica nenhum médico é rico, tá certo? Só que no caso do algum, é importante que você conheça o seguinte, vou colocar aqui na frente, ó, observação. O algum, ele tem dois sinônimos que são muito usados, tá? O primeiro deles, né, o que a banca vai fazer? Onde tem a palavrinha algum,
ela vai ali e coloca existe. E quando você usa o existe, ele vem acompanhado com o quê? Certo? Depois, né, em outras aulas a gente vai fazendo exemplos, mas só para você saber nesse primeiro momento. E o segundo sinônimo, que é muito usado pelas bancas, é o pelo menos um. Pelo menos um. Ou seja, quando tem lá a palavrinha algum, muitas das vezes as bancas, de maneira geral, vão lá e em seu lugar colocam pelo menos um, tá certo? Então, anote isso, guarde essa informação que depois a gente vai usar. Então, para poder negar o algum, você troca pelo nenhum e mantém o verbo. Só isso, não precisa fazer mais nada, tá certo? E aí nós temos o nosso último caso, que é o quantificador nenhum. Como que a gente procede para poder negá-lo? Vai ser o seguinte, 2 etapas. Primeiro, escreva assim, ó, trocar o nenhum pelo algum. Então, veja bem, nós estamos trocando o nenhum pelo algum, certo? E aqui também você vai manter o verbo, certo? Então, onde que você nega o verbo? Somente no todo. O algum e o nenhum, você vai manter o verbo, tá certo? Então, vamos pegar aqui o nosso exemplo. Nenhum médico é rico. Esse é o nosso exemplo. Nenhum médico é rico. Então, o que que acontece? No lugar do nenhum, você vai colocar o algum, certo? E o verbo, você vai manter. Só isso. Então, olha só, quando eu nego a frase, ela vai ficar assim, ó. Algum médico é rico. Ou seja, eu tenho ali a frase, nenhum médico é rico, certo? Quando você nega, ela fica, algum médico é rico. Só isso. E aí você passou pelas 3 regras. As 3 regras que você precisa ter domínio para poder negar os quantificadores. Então, recapitulando, para você negar o todo, troca pelo algum e nega o verbo. Para você negar o algum, troca pelo nenhum e mantém o verbo. Para você negar o nenhum, troca pelo algum e mantém o verbo. Só isso. Monta seu esqueminha que você não erra mais. E aí eu vou aproveitar aqui esse último caso para a gente falar dos 2 sinônimos do algum. Por exemplo, tá vendo aqui, ó? Quando a gente negou a frase, nenhum médico é rico, nós caímos no algum. O que a banca vai fazer? Ela vai chegar e vai fazer assim, ó. No lugar do algum, ela vai pôr assim, ó. Existe, veja, existe médico que é rico. Veja, o existe vem acompanhado do quê, ó? Tá vendo? Então, a frase que tá ali, algum médico é rico, é a mesma coisa que existe médico que é rico. Ou, no lugar do algum, ela coloca pelo menos um. Então, você vem ali e coloca assim, ó. Pelo menos, veja, pelo menos um médico é rico. Tá vendo? No lugar do algum, a banca vai e coloca pelo menos um. Então, eu tenho ali, ó, nenhum médico é rico, tá? Essas 3 frases aqui representam a sua negação. Então, nós temos ali, algum médico é rico, que é a mesma coisa que existe médico que é rico, que por sua vez é a mesma coisa que pelo menos um médico é rico. Fechou? E aí, a gente passou aqui, ó, de maneira rápida, direto ao ponto, sobre a negação dos quantificadores. É só isso. Então, agora, qual que é o próximo passo? Praticar, praticar, praticar. Fechou? Então, no mais, eu te vejo na próxima aula. Até lá!